para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? É aqui o professor Juscelino Neres de volta, né? Aqui a Escola é Minha Casa, Projeto de Vida, um programa da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação, beleza? E aí, gente, tudo bem? Alunos do segundo ano e do terceiro vão aí correndo pegar o seu lápis, a sua caneta para fazer as suas anotações, tá bom? Os alunos do segundo ano vão abrir os livros APS, tá? Nas páginas 120 a 131, e os alunos do terceiro ano vão abrir também o livro APS de português na página 93 a 101, tá bom? Para acompanhar de perto aqui as nossas aulas. E aí, gente, nós vamos falar hoje sobre a letra H no início da palavra e duas letras, um som, que é o LH, tá bom? E às vezes você fica confuso, né? Não sabe o som aí que dá LH, tá certo? Mas já dizendo para vocês de início, né? A letra H não tem som, galera. É isso mesmo, não tem som. Professor, pensei que tivesse som. Não tem. A letra H é esta aqui, ó, tá bom? Letra H maiúscula em caixa alta, tá bom? E tem aqui também a letra H minúscula, tá bom? Olha só, ela tá aqui na cursiva, tá bom? Na letra cursiva. Olha só, gente, a letra H é apenas letra, grafema, ou seja, escrita, que não representa fonema, ou seja, não representa som. Nesse caso, você deve pesquisar no dicionário ou celular palavras que iniciam com a letra H. Ah, é, professor, quer dizer que não tem nenhum som? Não tem nenhum som, mas tem palavras que são escritas com a letra H no início. E aí, gente, nós temos aqui, né, vários tipos de letra H em várias cores aqui, tá bom? Negrito, itálico, e aí nós temos aí de várias formas, tá bom? Para vocês reconhecerem a letra H, tá bom? Essa letra que não tem som. Vejamos aqui os exemplos, né? Tem aqui três palavras, né? Homem, harpa e hiena. Ou seja, nós temos o homem, uma harpa e hiena, que é um animal, tá certo? Todas elas, gente, começam e iniciam com a letra H, tá bom? Olha só, homem, harpa e hiena. E aí eu tenho uma pergunta, né? O que veio depois da letra H nessas palavras, né? O que veio aí depois da letra H nessas palavras? E aí a resposta já está aqui embaixo, né, gente? A resposta é, depois da letra H veio sempre uma vogal, é isso mesmo. A letra H, ela precisa de uma vogal para ter algum sentido aí, né? Algum som, tá bom? Ela precisa dessa vogal, porque quando a gente vai falar aí a palavra homem, a gente começa falando da letra O, que é uma vogal. Homem, tá bom? Quando a gente vai falar a palavra harpa, a gente não fala o som do H, porque não tem. A gente começa falando do som da letra A, ou seja, a gente começa falando com a letra A, harpa, né? A mesma coisa é com a hiena. A gente não fala o som do H, porque não tem. A gente começa falando hiena, beleza? Agora que vocês entenderam que a letra H não tem som, mas que existe muitas palavras iniciadas com a letra H e que você precisa pesquisar para conhecê-los. Pesquisar onde, professor? Pesquisar no dicionário, pesquisar no celular mesmo. Você pode pesquisar palavras com letra H. Vai aparecer muitas palavras lá e é bom que você tenha esse conhecimento, tá bom? Muito bem. Trouxe agora um exercício de fixação para a gente, né, fixar mais esse conhecimento. Leia as palavras no quadro. E aí nós temos aí 4 palavras nesse quadro, né? Nós temos a palavra hábito, Heitor, hino, Hugo. Ou seja, todas essas palavras, elas têm algo em comum entre elas. Qual é esse algo em comum? Todas elas iniciam com a letra H. Muito bem, agora temos aí umas perguntas, né? Na verdade, a primeira é um probleminha para a gente resolver. Por exemplo, pinte a primeira sílaba de cada uma. Olha só,
você vai pintar a primeira sílaba de cada palavra dessa. E aí eu pintei aqui, ó, H-A, H-E, H-I, H-U, tá bom? Muito bem. Qual é o som que vocês ouvem nas iniciais com a letra H? E aí, que som que a gente ouve? Quando a gente vai aí nas palavras iniciadas com a letra H, qual é o som que a gente ouve? A gente ouve o som de quê? Das vogais, lógico, né? Das vogais. Por quê, professor? Porque a letra H não tem som. Muito bem. O que vocês descobriram? Ora, a gente vai descobrir que as palavras iniciadas com a letra H, elas iniciam com o som da vogal. Por quê? Porque o H, ele não tem som, tá bom? Então a gente pronuncia os sons das vogais, tá bom? Muito bem, e aqui estão as respostas, né? Pinte a primeira sílaba de cada uma, né? De cada uma dessas palavras. H-A, H-E, H-I, H-U. Qual é o som que vocês ouvem nas sílabas iniciadas com a letra H? Sons, né? Representados por quem? Pelas vogais A. A de quê? De hábito. E de quê? De Heitor. E de quê? De hino. E U da palavra Hugo. Beleza? O que vocês descobriram? Que o som da letra H inicial é da vogal que vem depois dela, porque a letra H sozinha não representa som. Muito bem, gente, olha só, mais um exercício de fixação para a gente fixar esse conhecimento, tá bom? Preencha os quadros a seguir com o número de letras e sílabas, ou seja, nós vamos preencher os quadros que nós temos. Temos aqui o primeiro quadro, o segundo, o terceiro e o quarto quadro, ou seja, nós vamos preencher com a quantidade de quê? Do número de letras, né? Quantas letras tem, a gente vai colocar lá a quantidade de letras. E também nós vamos colocar as sílabas, né? As sílabas separadas, ou seja, a gente vai colocar as letras e depois as sílabas. Ó, a palavra Helena. A palavra Helena, ela tem quantas letras, né? Quantas letras tem a palavra Helena? Ela possui quantas sílabas? A palavra Helena. A palavra hoje, ela possui quantas letras? Ela possui quantas sílabas, né? E aí a gente vai dizer a quantidade e também vai separar essas palavras em letras e depois em sílabas. Olha como ficou. Muito bem, gente. Olha só. A palavra Helena, ela possui o quê? 6 letras, né? Vamos conferir as letras. Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras, tá bom? A palavra Helena, né? Na verdade, ela tem quantas sílabas? 3 sílabas. Quais são essas sílabas? H-E-L-E-N-A. 3 sílabas. Helena. A palavra hoje, que inicia também com a letra H, ela tem quantas letras? 4 letras, professor. É isso mesmo. Quais são elas? H-O-J-E. E essa palavra tem quantas sílabas? 2 sílabas, professor. Quais são as sílabas? O-G, né? Hoje, com a letra J. Beleza? Muito bem, gente. Olha só, vamos dar continuidade agora, né? Falando agora de 2 letras, um som. 2 letras, um som, né? Quais são essas 2 letras? Letra LH, tá? A palavra, né? Na verdade, a letra LH representa, né? Elas duas representam um só fonema. E esse fonema a gente chama de dígrafo, que depois a gente vai estudar mais sobre os dígrafos, tá bom? Ou seja, LH, essas 2 letras representam apenas um só fonema, ou seja, tem apenas um som, né? É um caso de regularidade, né? Nesse caso aí tá regular, em que a unidade sonora dessas 2 letras mantém relação com a unidade gráfica, ou seja, eu tenho 2 letrinhas, né? Que vai representar apenas um som, tá bom? Leia em voz alta a palavra colherada. Colherada. E aqui nós temos uma colherada, né? Bem cheia, né? Muito bem.
quantas sílabas tem essa palavra? E aí, gente, quantas sílabas tem essa palavra? Tá bom? Como pode ser separadas as sílabas dessa palavra? E aí, como é que é a separação dessas palavras? Copia a sílaba que tem a letra H. Muito bem, e aí a gente vai copiar somente a sílaba que tem a letra H. Vamos ver como ficou. Respostas, né? Muito bem. Colherada. Colherada tem 4 sílabas. Como elas podem ser separadas? E aí a gente separou. Colher. Um som só, tá bom? Lher. O som do LH com a letra E faz lher, tá bom? Ra. Da. Por último, nós temos o da. Copia a sílaba que tem a letra H. A única sílaba que tem a letra H é o lher, tá bom? Colherada. O lher tem o som, né? Aí tem a letra H, tá bom? Muito bem, gente. Exercício de fixação 3. Junte as sílabas e encontre na pizza, né, o nome de cada ingrediente. Só vale nomes com LH, tá bom? E aqui, gente, olha só. Nós temos uma pizza aí com 5 pedaços, mas a gente só vai colocar o nome dos ingredientes que tem LH. Quais são os ingredientes nessa pizza que tem LH? Muito bem, vamos lá. E aí, como é que a gente forma? Tá embaralhado, né? Os nomes aqui. Deixa eu ver aqui. Vierlha. Tem LH, não tem? Então acho que é uma. Como é que a gente vai descobrir aí? Vierlha. Eu acho que fica assim, gente. Olha só. Ervilha. Ervilha é um ingrediente da pizza, tá bom? Muito bem. Bocela. Bocela, acho que não conheço. Mas eu acho que fica desse jeito, olha só. Cebola. Cebola. Muito bem. Cebola tem LH? Não tem, professor. Então a gente não coloca, tá bom? Agora aqui. Lho-a. Não faz sentido. Então vamos ver. Alho. Alho sim, professor. É ingrediente da pizza. Muito bem. Agora nós temos atum. Atum. Atum é um peixe. Pode ser um ingrediente da pizza. Mas só que atum não tem LH. Então a gente não coloca, tá bom? Lhomó. Lhomó não faz sentido. Mas se a gente for ler molho, molho faz sentido. É um ingrediente da pizza também. Então a gente vai colocar, porque tem LH e molho, tá bom? Como ficou? Resposta aí, nós destacamos aqui as palavras alho, que tem LH, ervilha, que tem LH, molho, que também tem LH. Muito bem, gente. Agora anote aí a sua agenda, tá bom? Alunos do 2º ano, pegue o livro Apps, pega o seu livro Apps e atividades 1, 2, 3, 4, páginas 125, 125, tá bom? Páginas 125, página 125. Agenda do 3º ano, livro Apps também, né? Do 3º ano, atividades 1, 2, 3, 4 e 5, página 95. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Você não deixe de olhar esta aula lá no canal da CEMED no YouTube para você revisar, tá bom? E até a próxima aula. Que Deus abençoe você e a sua família. Tchau! Livre para todos os públicos. Olá, alunos do 2º e do 3º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juscelino Neres de volta às nossas aulas na TV, tá bom? Aqui no programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida.
que é um programa da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, então vai aí pegando aí o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno, para fazer a sua anotação, tá bom? Olha só, alunos do segundo ano vão aí abrir os livros Buriti, de matemática, na página 100 e 101. Os alunos do terceiro ano vão abrir também o livro Buriti, de matemática, nas páginas 86 e 87. Beleza? Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre registro da multiplicação e também fazer uma revisão para terminar, tá bom? Olha só, gente. A multiplicação nada mais é que uma adição com parcelas iguais. E isso a gente falou na última aula, tá bom? A gente falou de adição com parcelas iguais, que nós vamos ter aí com essa adição com parcelas iguais a multiplicação, ou seja, a gente vai aumentar, multiplicar, tá bom? Acrescentar. Olha só, gente, e aí eu trouxe uns exemplos, tá bom? Pra gente fixar melhor esse conhecimento. Multiplicação, né? No caso aqui, 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18, tá bom? E aí é igual a 18. Olha só, como é que fica isso na adição com parcelas iguais? Vai ficar assim, ó. Nós vamos repetir o quê? 6, quantas vezes? 3, professor. É isso mesmo. 6 mais 6 mais 6, que dá igual, sinalzinho de igual, a 18, tá bom? 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. Como é que a gente arma, né, para efetuar essa conta? A gente arma dessa forma. 3 vezes 6 é igual o resultado, né, a 18, tá bom? 3 vezes 6 igual a 18. Ah, professor, eu não entendi a multiplicação, a tia já tinha falado, mas eu acabei esquecendo. Então agora você vai relembrar o que essa professora falou, tá bom? E o que você já estudou sobre a multiplicação e não vai mais sair da sua cabeça, beleza? Olha só, gente, a multiplicação, assim como a adição e a subtração, tá bom? E a divisão, ela tem o seu termo, tá bom? E quais são os termos da multiplicação? Olha só, os termos da multiplicação eu trouxe aqui pra gente ver nesses exemplos aqui, ó. Por exemplo, 3 vezes 7. 3 vezes 7 é igual a 21. E aí, quais são os termos dessa multiplicação? O 7 é o multiplicando, porque ele vai ser multiplicado pela quantidade que a gente quer, tá bom? Ou que alguém definir, tá certo? E o 3 é o que, professor? Multiplicador. É a quantidade de vezes que o 7 vai ser multiplicado, tá bom? E o 21 é o que? O produto. Ou seja, é a adição com parcela, a gente vai ter esse resultado que chamamos de produto, beleza? Muito bem, olha só. A multiplicação, nesse caso aqui, vai ficar armada dessa forma. 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá igual, sinalzinho de igual, a 21. 3 vezes 7, 21. Olha só, como fica, professor, a adição com parcela? A adição com parcela vai ficar, né, com parcelas iguais, entendam. Parcelas iguais. Vai ficar dessa forma. 7 mais, sinalzinho de mais, 7 mais 7. Observe que o 7, ele foi repetido quantas vezes, professor? Olha o sinalzinho de vezes aqui. Quantas vezes, professor? 3 vezes. 1, 2, 3. Ou seja, o 7 foi repetido 3 vezes. E aí nós temos o resultado de quê? De 21. 3 vezes 7, 21. 7 3 vezes. 1, 2, 3. Que vai dar aí a quantidade de 21. Compreendendo melhor. Como é que a gente vai compreender melhor? E aí vocês estão lembrados, né, dos cachorrinhos que a gente trouxe na aula passada. Eu trouxe eles novamente para a gente fixar esse conhecimento. Quantos ossos os 3 cachorros têm juntos? É um problema. A gente precisa resolver esse problema. E a gente resolve como? Com a multiplicação ou fazendo a adição com parcelas iguais. Olha só como fica aqui, olha. Nós temos
3 cachorros. 1, 2, 3. E temos 4 ossos para cada cachorro, tá bom? São 4 ossos. 1, 2, 3, 4. 4 ossos para cada cachorro. Cada um deles vai ter 4 ossos, beleza? Então, para saber quantos ossos os 3 têm juntos, é necessário fazer o quê? A multiplicação. Ou seja, a adição com parcelas iguais, tá bom? A gente é preciso fazer a multiplicação. E a gente arma da seguinte forma. 3, sinal de vezes, que é parecido aqui com o x, né? 3 vezes 4. Ou seja, o 4 ele é repetido quantas vezes? 3, tá bom? 3 vezes. Que é igual a quanto? A 12. 3 vezes 4 igual a 12. Então, juntos, os 3 cachorros têm 12 ossos. Mas tem outra forma da gente descobrir, que é repetindo 4 quantas vezes? 3. 1, 2, 3. 3, né? 4, 3 vezes é igual a quanto? A 12. Beleza? Muito bem, gente. Então vamos seguindo em frente com o exercício de fixação 1. Olha só. Observe as jogadoras de uma equipe de basquete e depois responda, tá bom? A primeira pergunta é: quantas jogadoras há em 2 equipes como esta? Olha só, nós temos uma equipe aqui com quantas jogadoras? Com quantas jogadoras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provavelmente elas estão aí treinando, tá bom? Para o próximo jogo. Então, nós temos aí 6 jogadoras. Agora a pergunta é: quantas jogadoras há? Esse A é de existe, né? Tem quantas jogadoras? 2 equipes como esta. Olha só, gente. Não é uma equipe. Agora ele quer saber 2 equipes. Ou seja, essa quantidade vai ser multiplicada. Multiplicada por quanto, professor? 2 vezes, tá bom? 2 vezes. A segunda pergunta é: em 4 equipes como esta, há quantas jogadoras? Ou seja, existe quantas jogadoras em 4 equipes como esta? Ou seja, esta equipe aqui de 6 jogadoras vão ser multiplicadas por quanto, professor? Por 4. Ou seja, 4 vezes 6. Tá bom? Olha como ficou. Muito bem. Olha só. São 2 equipes de basquete com 6 jogadoras cada equipe. Ou seja, cada uma equipe tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Agora, se são 2 na multiplicação, vai ficar assim: 2 equipes vezes quanto? Uma equipe que tem quantas? 6. Então, 2 vezes 6 é igual a quanto, professor? A 12. Tá bom? É 6 2 vezes. 6 2 vezes. Tá bom? Então, 6 2 vezes 6 é igual a 12. Agora, de 4, né? Vai ficar da seguinte forma: são 4 equipes de basquete com 6 jogadoras, porque uma equipe tem quanto? Uma equipe tem 6, tá bom? 6 jogadoras. Na multiplicação vai ficar assim: 4, que é a quantidade de equipes, vezes quanto? 6, que é a quantidade de uma equipe. Então, 4 vezes 6, ou seja, o número 6 de participante, né, das jogadoras, vão ser repetido, né, quantas vezes? Esse número 6 vão ser repetido aí 6 vezes, tá bom? Muito bem. Exercício de fixação 2. Complete as adições e as multiplicações para calcular o total de pontos dos dados em cada caso. Ou seja, nós temos aqui um problema para resolver. Ele quer saber, né? O cálculo total de pontos dos dados em cada caso. Observe que aqui nós temos quantos dados? 1, 2, 3, 4. Agora, um dado, ele marca quantos pontos? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles estão marcando 5 pontos. Olha só, se o dado ele marca 5 pontos,
e nós temos 4 dados, então problema de multiplicação, para a gente saber a quantidade de pontos dos dados, né? Nesse caso aí, a gente vai fazer uma multiplicação de 4 vezes quanto? 4 vezes 5, professor, porque um dado ele possui 5 pontos. E aí como é que a gente arma? A adição, né? Se a gente for fazer a adição, vai ficar assim, ó. Quantos pontos tem um dado? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 5 desse dado mais, olha, voltando, né? 5 desse dado mais 5 desse outro dado mais 5 desse outro dado mais 5 desse outro dado. E aí a gente vai fazer o quê? 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. O resultado aí vai ser 20 pontos, né? Da mesma forma, a gente vê aqui, gente, olha só. Tem quantos dados? Primeiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dados. E um dado tem quantos pontinhos? Se a gente for conferir, vai saber, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles têm a mesma quantidade de pontos. Então, cada dado aí, um dado tem o quê? 6 pontinhos. E são quantos? São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar como, professor? Olha só, o número 6, que é a quantidade de pontos que cada dado tem, vai ser repetido quantas vezes? Né? 5 vezes. Olha só, 6 do primeiro dado, mais 6 do segundo dado, mais 6 do terceiro dado, mais 6 do quarto dado, mais 6 do último dado, né? Que é igual a quanto? Aí a gente multiplica ou faz aí essa adição com parcela. 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6 é quanto, professor? 24, 24 mais 6 dá igual a 30. Ou então a gente faz o seguinte, né? Coloca aqui, ó. São quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes quanto? A quantidade que cada dado tem, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6, que dá igual a 30 também. 5 vezes 6 é igual a 30. Olha como ficou aí, gente. Olha só. O 5 foi repetido aí 1, 2, 3, né? 4 vezes. 4 vezes 5, né? 5 de cada ponto vai dar igual a 20. Ou 4 vezes 5. 4 de quê, professor? 4 dados. 1, 2, 3, 4. 4 dados. Vezes o 5. 5 de quê, professor? A quantidade de pontinhos que cada um tem, que dá igual a 20. A mesma coisa, como eu já falei, aqui os 6 dos dados vão ser repetidos quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Somando tudo vai dar 30. Ou então fazer a quantidade. 5 de quê, professor? Explico. 5 é a quantidade de dados. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? 5 dados vezes 6. 6 de quê, professor? É os pontinhos, né? São os pontinhos que temos em cada dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que dá 5 vezes 6 igual a 30. Beleza, gente? Muito bem, fazendo agora uma revisão para terminar, tá bom? Olha só, Raul, Isabela e Hugo usaram o computador por 1h30 no total. Foi 1h30 usando o computador, um após o outro, como mostra o quadro a seguir, tá certo? Olha só, nós temos aí as crianças aqui na tabela. Revisando, a gente vai revisar agora a tabela, tá bom? Olha só, criança, nós temos o Raul, nós temos a Isabela e nós temos o Hugo. A quantidade de tempo está mostrando aqui também na tabela, tá certo? Olha só, no Raul, né, o tempo do Raul foi meia hora. Agora, Isabela teve 25 minutos e Hugo teve o quê? O restante dos tempos. Para a gente descobrir isso, né, que ele faz uma perguntinha, ele vai dizer assim: qual deles usou o computador por mais tempo? Quem passou mais tempo no computador, hein, gente? Quem foi que ficou lá no computador mais tempo?
a gente vai descobrir analisando a tabela, tá bom? Olhando para a tabela. Vai ficar dessa forma aí. Eu trouxe bem explicadinho para você não esquecer. Primeiro a gente vai revisar horas, né? Uma hora ela tem o quê? 60 minutos. Ou seja, 60 minutos, uma hora. Ora, se uma hora tem 60 minutos, a metade é quanto, gente? Meia hora é quanto? 30 minutos. E aí a gente vai fazer o quê? Um cálculo, né? Fazer um cálculo para saber a quantidade de minutos, tá bom? 60 mais 30 é igual ao quê? A 90 minutos. Ou seja, foram 90 minutos no computador que eles três ficaram, tá bom? 90 minutos. Agora nós vamos tirar, gente, a quantidade de minutos que cada um ficou. Ou seja, nós fizemos aqui uma adição, 60 mais 30 igual a 90. Agora, o Raul, ele ficou 30 minutos, que foi meia hora. Meia hora do Raul, 30 minutos. Então vamos lá. De 90, nós vamos tirar 30. 90, sinalzinho de menos, 30. Que dá igual o quê? Olha só, 60. Raul usou os 30 dele, 30 minutos. Ficaram quantos minutos restando? 60 minutos. Agora nós vamos tirar a quantidade de minutos que Isabela ficou. E aí a gente descobre o restante que o Hugo utilizou, tá bom? Olha só, Isabela ficou, né, no computador 25 minutos. Olha só, 60, já foi tirado os 30 minutos do Raul, 60 menos 25. Esse 25 são os minutos que Isabela passou no computador, tá bom? Então vamos lá, 60 menos 25 é igual ao quê? A 35, beleza? 35, esse 35 foi o restante que o Hugo ficou no computador. Então o Hugo, ele passou quanto tempo lá no computador, né? Quem foi que ficou mais tempo? Ele passou 35 minutos, sendo que Isabela ficou 30, Raul ficou 30 e Isabela ficou 25 e ele 35. Portanto, quem passou mais tempo lá foi o Hugo. Muito bem, gente. Agora a gente vai fazer essa revisão da questão, né, da quantidade, né, de horas que cada relógio aí está indicando, tá bom? Nos dois casos, nós temos aqui relógios analógicos que usa o ponteiro, tá bom? Para marcar o tempo. Eles não são digitais. Muito bem. Quantas horas esse primeiro relógio está marcando? E aí eu quero que você não esqueça, que a gente já trabalhou isso, que o ponteiro menor, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos. E o ponteirinho vermelho, ele vai marcando os segundos. Beleza? Muito bem. Olha só, o ponteiro menor, se está marcando a hora, ele está no 10. Então são que horas? 10 horas, professor. Isso se for antes do meio-dia, se for antes do almoço, na hora que você almoça lá, antes das 12 horas, tá bom? Então ele está marcando o quê? 10 horas. Se for depois do almoço, esse 10 marca o quê? 22, tá bom? Olha só, e o ponteiro maior está indicando onde? No 2, professor. O 2 representa o quê? 10. Muito bem, porque daqui, ó, do 12 até esse 2, nós temos 10 pontinhos, tá bom? Que são aí os minutos. 10 horas e 10 minutos. E o outro? O outro, olha só. O ponteiro menor está onde? Que marca as horas? No 3. São o quê? 3 horas, professor. E o ponteiro maior está também no 3. Observe aqui, ó. São quantos tracinhos? 1, 2, 3. São 3 tracinhos. Então, ele está marcando 3 minutos. E professor, e se for depois do almoço? Depois das 12 horas? Aí, o ponteiro menor, ele vai marcar aí quantos? 15, tá bom? Porque, olha só, ele vai marcar 15 horas. Porque passou do meio-dia, dos 12, né? 12. Aí vem 13, 14, 15. Ele marca 15 horas, tá bom? E aí o ponteiro menor está no 3, são 15 horas e 3 minutos, beleza? Olha como ficou aí, gente, olha. 10 horas e 10 minutos antes do almoço, depois das 12, que é depois do almoço, 22 horas e 10 minutos. Agora aqui ficou o quê? 3 horas e 3 minutos depois do almoço, depois do bandeco, né, gente? Ficou 15 horas e 3 minutos, beleza? Muito bem, gente. Agora corra aí para anotar a sua agenda. Alunos do segundo ano, livro Buriti,
páginas 100 e 101, atividade 2, 3, 4 e 5. Alunos do terceiro ano, livro Buriti de matemática, atividades 2, 3, 4, 5 e 6, páginas 86 e 87. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família, mas não esqueça, vá lá no YouTube e continue assistindo esta aula no canal da CEMED. Um abraço e até mais!